A filha do empresário viúvo não comia há 14 dias. Isabela tinha apenas 8 anos quando tudo desmoronou. Depois que a mãe partiu num acidente brutal, a menina parou de comer e de falar. Médicos caríssimos falharam. Psicólogos renomados desistiram. Até que chegou Helena, uma mulher simples que ninguém imaginava o que faria. Esta é a história de como um coração partido pode ser curado por mãos que conhecem a mesma dor. Prepare-se, porque você vai chorar. Eduardo Mendes era um homem de sucesso, empresário respeitado, dono de uma fortuna construída com trabalho árduo, mas nada disso importava mais. Sua esposa, Beatriz, morrera 2 meses atrás num acidente de carro. E desde então, Isabela, sua única filha, definhava em silêncio. A menina não comia, apenas bebia água quando insistiam muito. Ficava sentada numa poltrona perto da janela, esperando algo que nunca viria. Eduardo estava perdido. Trabalhava 16 horas por dia para não sentir. E quando chegava em casa, trancava-se no escritório com uma garrafa de uísque. Foi quando a agência de empregos ligou, dizendo que tinham encontrado alguém disposta a tentar. Helena Silva aceitou o trabalho porque não tinha escolha. Viúva há 5 anos, conhecia a dor de perder quem se ama, mas nunca tinha visto uma criança desistir de viver. Se você acredita em segundas chances, deixe seu like agora. Helena chegou à mansão às 7 da manhã, segurando apenas uma sacola de pano com suas coisas. O endereço estava anotado num papel amassado que ela guardava no bolso do uniforme novo. A agência tinha avisado. Ninguém ficava mais de 3 dias. Mas Helena precisava daquele dinheiro. Tinha contas atrasadas e a geladeira vazia. Quando a porta se abriu, uma mulher de meia idade apareceu. Rosto cansado, olhos fundos. "Você é a nova?" perguntou sem emoção. "Sou. Me chamo Helena", respondeu tirando o boné. A mulher se apresentou como Silvia, a governanta. Fez um gesto rápido para que entrasse. O hall de entrada era imenso. Piso de mármore claro refletia a luz do lustre de cristal. Uma escadaria larga subia para o 2º andar, dividindo-se em 2 caminhos. Quadros enormes nas paredes, vasos com flores frescas, tudo cheirava a limpeza e dinheiro. Mas havia algo estranho, um silêncio pesado, uma casa que parecia um museu. "Vou ser direta", disse Silvia, caminhando pelos corredores. "O patrão se chama Eduardo, perdeu a esposa há 2 meses. A filha dele, Isabela, não come mais nada, literalmente nada. Médicos caríssimos passaram por aqui, psicólogos, terapeutas, nutricionistas, nada funcionou. A menina está morrendo devagar." Helena sentiu um aperto no peito. Silvia continuou. "O patrão trabalha o dia inteiro. Quando chega, tranca-se no escritório. Você vai cuidar da limpeza e ajudar no que precisar. Mas não tente forçar a menina a comer. Todas as outras tentaram e desistiram. Elas passaram pela cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração, pela sala de estar com sofás de couro, pela biblioteca com estantes do chão ao teto. Tudo impecável, tudo vazio. Helena absorvia cada palavra, cada detalhe. Ela conhecia aquele tipo de dor. Tinha perdido o marido num acidente de trabalho 5 anos atrás. Sabia o que era a perda súbita e violenta. Mas nunca tinha visto uma criança parar de comer por luto. "Onde ela está agora?" perguntou Helena com voz suave. Silvia parou no meio do corredor. Olhou para ela com uma expressão de cansaço profundo. "No quarto. Sempre está no quarto. Não sai, não brinca, não fala. Só fica sentada naquela poltrona, olhando para fora, como se esperasse alguém que nunca vai chegar." Helena conhecia aquela espera. Passou meses esperando o marido voltar, até que o cérebro aceitou a verdade. Subiram a escadaria juntas. O tapete felpudo abafava os passos. Foram até uma porta branca com detalhes dourados e uma plaquinha com o nome Isabela em letras cor-de-rosa. Silvia bateu 3 vezes de leve. Abriu sem esperar resposta.
O quarto era enorme, tons de rosa claro e branco, cama de casal coberta por edredom fofo e almofadas decorativas, prateleiras com bonecas de porcelana e bichos de pelúcia, uma mesinha branca com jogo de chá arrumado, brinquedos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse parado de brincar no meio de uma tarde e nunca mais voltado. Sentada numa poltrona de veludo rosa, perto da janela grande, estava Isabela, uma menina pequena demais para os 8 anos, cabelo castanho liso caindo sobre ombros magros, vestindo pijama de algodão cor de pêssego, 3 números maior que deveria, pantufas de coelho nos pés, pele pálida, quase transparente, olhos fundos, fixos na janela, mas sem ver nada. Mãos ossudas descansavam no colo. Isabela, essa é a Helena. Ela vai trabalhar aqui e ajudar a cuidar de você, disse Sílvia com voz mecânica. A menina não se moveu sequer 1 milímetro. Não piscou, não virou a cabeça, não deu sinal de que tinha ouvido. Helena deu 2 passos lentos para dentro do quarto. Agachou-se ao lado da poltrona, ficando na altura dos olhos vazios da menina. Oi, Isabela, é um prazer muito grande te conhecer, disse com a voz mais suave que conseguiu. Nada. Nenhuma reação, nenhum movimento. Era como se a menina estivesse ali, mas ao mesmo tempo muito longe, em algum lugar inacessível. Sílvia suspirou fundo e fez sinal para saírem. Fechou a porta devagar, sem barulho. Viu como é? É assim o tempo todo. Ela não responde nada, não reage a nada. Já tentamos tudo que você possa imaginar. O patrão até contratou uma especialista de outro estado. Mulher com currículo imenso, mas nem ela conseguiu fazer Isabela reagir. Ficou 2 semanas tentando e desistiu, dizendo que nunca tinha visto caso tão difícil. Helena balançou a cabeça devagar. Sentiu um peso enorme. Passou o resto da manhã conhecendo a casa. Organizou a despensa enorme, limpou a sala de jantar com mesa para 12 pessoas coberta de poeira. Aprendeu a rotina que Sílvia seguia religiosamente. A mansão era grande demais para 3 pessoas. Parecia vazia, sem vida, apesar dos móveis caros e decorações elaboradas. Por volta do meio-dia, Sílvia preparou uma bandeja com sopa cremosa de legumes, torradas com manteiga, suco natural de laranja e frutas cortadas em formatos divertidos. Subiu para o quarto de Isabela levando tudo com cuidado. Voltou 15 minutos depois com a bandeja intocada. Mais uma tentativa fracassada, como sempre, murmurou, jogando a comida fora com gesto automático. Helena observava em silêncio enquanto lavava a louça. A tarde passou devagar. Helena limpou banheiros, passou pano nos móveis, aspirou tapetes, organizou lavanderia. Sílvia saiu às 3 para fazer compras. Helena ficou sozinha naquela casa silenciosa e pesada. Terminou de limpar a cozinha, deixando tudo brilhando. Passou pano úmido no chão. Quando guardava produtos de limpeza no armário, ouviu um barulho abafado vindo do andar de cima. Um baque surdo, como se algo tivesse caído. Largou tudo e subiu correndo. Quando chegou no corredor do 2º andar, viu a porta do quarto de Isabela entreaberta. Aproximou-se com cuidado e empurrou a porta devagar. Encontrou a menina caída de joelhos embaixo do armário enorme, tentando alcançar uma caixa na prateleira mais alta. Ela esticava os braços finos até onde conseguia, mas não alcançava. As pernas tremiam tanto que mal sustentavam o peso do corpo. Deixe eu te ajudar com isso, disse Helena, aproximando-se devagar, sem movimentos bruscos. Isabela se virou assustada, olhos arregalados. Pela primeira vez desde que Helena chegara, viu alguma emoção real naquele rostinho. Era medo, medo puro. Calma, está tudo bem. Só quero pegar essa caixa para você, pode ser? Explicou Helena com toda a calma do mundo, mantendo distância segura. Esperou longos segundos sem se mexer, até que Isabela baixou os braços tremendo. Helena então estendeu a mão,
Pegou a caixa de sapatos bege da prateleira mais alta e entregou nas mãos pequenas e geladas da menina. Isabela segurou a caixa contra o peito magro, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Caminhou devagar de volta para a poltrona. Sentou-se encolhendo as pernas. Helena ficou parada perto do armário, observando em silêncio. Sabia que qualquer palavra errada podia quebrar aquele momento frágil. A menina abriu a tampa da caixa com movimentos lentos. De dentro tirou fotos. Dezenas de fotos de todos os tamanhos. Fotos de uma mulher bonita, cabelos loiros ondulados, sorriso enorme, abraçada com Isabela em vários lugares. Na praia, construindo castelos de areia, num parque empinando pipa, numa festa de aniversário com bolo colorido, dentro de casa fazendo biscoito, no zoológico na frente da jaula dos macacos, na frente da árvore de Natal iluminada. Isabela segurava cada foto com mãos trêmulas, olhando fixamente para cada imagem, como se tentasse memorizar cada detalhe. Os olhos que estavam secos há tanto tempo começaram a ficar brilhantes. Helena sentiu um nó enorme se formar na garganta. Os próprios olhos arderam. Sentou-se no chão frio, perto da poltrona, sem fazer barulho. Ficou ali apenas existindo naquele espaço, junto com a dor daquela criança. Ficaram assim por longos minutos, que pareceram horas, até que Isabela finalmente quebrou o silêncio com a voz mais baixa e rouca que Helena já tinha ouvido. "Ela se foi", disse, sem tirar os olhos das fotos. "Eu sei, meu amor", respondeu Helena com todo o cuidado do mundo. "Ela nunca mais vai voltar para casa. Não importa quanto tempo eu espere aqui, não vai mesmo. E eu sei que isso dói mais do que qualquer coisa no mundo." Isabela finalmente olhou para Helena pela primeira vez de verdade, com aqueles olhos fundos e cheios de dor. "Meu pai não fala mais comigo direito. Ele só trabalha e trabalha sem parar. Quando está em casa, fica trancado naquele escritório e nem sobe para me ver. Acho que ele não gosta mais de mim. Acho que ele me culpa pelo que aconteceu com a mamãe." Helena sentiu o coração se partir. "Isso não é verdade de jeito nenhum. Tenho certeza absoluta disso. Seu pai não te culpa por nada, porque nada foi culpa sua. Ele está sofrendo muito. E às vezes, quando a gente sofre muito, não sabe como mostrar o que sente. A gente fica perdido e confuso, e acaba se afastando das pessoas que mais ama sem querer. Mas ele te ama mais do que tudo. Sim, tenho certeza disso." A menina baixou os olhos de novo. Uma lágrima grossa escorreu devagar pelo rosto pálido, deixando um rastro brilhante. "Eu não quero comer porque quando eu como, eu esqueço dela por alguns minutos. E eu não quero esquecer nem por um segundo. Se eu esquecer, é como se ela nunca tivesse existido de verdade. É como se todos os momentos que a gente viveu juntas desaparecessem. E eu não posso deixar isso acontecer. Enquanto eu não comer, ela ainda está viva de algum jeito dentro de mim." Helena sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Aproximou-se mais e segurou com delicadeza a mão pequena e gelada de Isabela entre as suas mãos ásperas de tanto trabalho. "Isabela, olha para mim. Você nunca vai esquecer sua mãe. Nunca. Não importa o que você faça, o que você coma, onde você vá ou quanto tempo passe, ela vai estar sempre aqui dentro do seu coração", disse, tocando com cuidado o peito da menina, onde o coração batia fraco. "E sabe o que eu acho que ela gostaria que você fizesse agora? Se ela pudesse ver você daqui, de onde ela está, ela gostaria que você vivesse, que você crescesse forte e saudável, que você brincasse e risse e fizesse amigos. Que você comesse coisas gostosas e tivesse energia para correr e pular. Que você fosse feliz de verdade, porque é exatamente isso que todas as mães do mundo inteiro querem para os filhos. Elas querem ver os filhos felizes, vivendo a vida do melhor jeito possível." Isabela soluçou alto. Mas lágrimas começaram a cair, molhando o pijama velho.
O corpo pequeno começou a tremer inteiro. Helena não pensou duas vezes. Puxou a menina para um abraço apertado, envolvendo aquele corpinho frágil com os braços. E Isabela não resistiu. Jogou-se no abraço e chorou. Chorou tudo que tinha guardado dentro do peito por 2 meses inteiros. Chorou a saudade, a raiva, a confusão, o medo, a solidão. Helena apenas segurou firme, fazendo movimentos circulares suaves nas costas dela. Deixou que ela chorasse o quanto precisasse, sem pressa nenhuma. Ficaram assim por muito tempo, até que Isabela finalmente se acalmou. Ficou apenas com aqueles soluços entrecortados de quem chorou demais. Quando se separaram, Helena limpou o rosto molhado dela com a manga do próprio uniforme. Afastou com cuidado os fios de cabelo que tinham grudado nas bochechas úmidas. Que tal a gente fazer um trato aqui agora? Você experimenta comer uma coisinha bem pequenininha hoje, só um pouquinho, sem pressão. E amanhã a gente senta de novo e você pode me contar tudo sobre sua mãe. Como ela era, do que ela mais gostava, as coisas que vocês faziam juntas, os lugares que vocês iam, as músicas que ela cantava, as histórias que ela contava. Assim ela continua viva para sempre nas suas memórias e nas histórias que você vai guardar e um dia contar para outras pessoas. O que você acha dessa ideia? Isabela ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, pensando naquela proposta. Os segundos foram passando devagar. Helena não apressou. Apenas esperou pacientemente, dando todo o tempo do mundo para que a menina tomasse aquela decisão sozinha. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade inteira, Isabela finalmente acenou com a cabeça, de forma quase imperceptível. Mas estava lá. Então vamos lá com calma, disse Helena, levantando-se e estendendo a mão. Isabela olhou para a mão estendida por alguns segundos. Então, colocou sua mão pequena e fria dentro da mão de Helena. Elas desceram as escadas juntas, devagar. Isabela estava fraca e precisava segurar firme no corrimão para não cambalear. Quando chegaram na cozinha, Helena puxou uma cadeira da mesa pequena perto da janela. Ajudou Isabela a sentar. Preparou uma tigela pequena de porcelana branca com caldo de frango bem leve e quentinho que tinha sobrado do almoço. Acrescentou algumas gotas de limão fresco e um pouquinho de salsinha picada para dar gosto melhor. Colocou ao lado um copo pequeno com água fresca. Sentou Isabela à mesa, posicionando a tigela na frente dela com uma colher ao lado. A menina olhou para a comida com uma expressão de pavor absoluto, como se estivesse olhando para algo perigoso. Suas mãos começaram a tremer violentamente sobre a mesa. Pode ir devagar, não tem pressa nenhuma. Uma colherada só uma mesmo. Você consegue fazer isso. Isabela pegou a colher com a mão tremendo tanto que quase deixou cair. Mas conseguiu segurar. Levou a colher até a tigela e pegou um pouco do caldo. Levantou devagar até a boca, enquanto Helena segurava a respiração sem piscar. Os lábios pálidos e rachados de Isabela se abriram lentamente. Deixaram a colher entrar. Ela tomou o caldo e engoliu com dificuldade enorme, como se o corpo tivesse esquecido completamente como fazer aquilo. Fechou os olhos com força e ficou parada, esperando. Helena observava atenta, pronta para agir se alguma coisa desse errado. Os segundos passaram lentos. Isabela não vomitou. O caldo ficou lá dentro. Ela abriu os olhos devagar e olhou para Helena com expressão de surpresa misturada com alívio. Consegui, sussurrou com a voz rouca. Conseguiu sim, e eu estou muito orgulhosa de você, disse Helena com os olhos marejados de emoção, tentando segurar as lágrimas que queriam cair. Isabela olhou para a tigela de novo. Depois de respirar fundo, tomou mais uma colherada, e depois outra, e mais outra. Os movimentos eram lentos e difíceis.
Mas ela estava realmente comendo depois de 14 dias de jejum completo. No final de uns 20 minutos, ela tinha conseguido tomar metade da tigela. Não era muito, mas era alguma coisa. Era um começo. Era uma porta se abrindo. Quando Silvia voltou das compras carregando sacolas pesadas, encontrou Helena e Isabela sentadas juntas na cozinha com a tigela pela metade. Quase deixou tudo cair no chão. Ficou parada na porta com a boca aberta, sem conseguir acreditar no que estava vendo. Ela comeu? Perguntou com a voz falhando. Comeu sim, respondeu Helena sorrindo. Silvia colocou as sacolas no chão e levou a mão ao peito, visivelmente emocionada. Tinha trabalhado naquela casa por mais de 5 anos. Tinha visto Isabela crescer desde pequenininha. Ver a menina naquele estado era doloroso demais. Graças a Deus, murmurou. Quando Eduardo chegou em casa às 8 da noite, como fazia todos os dias, encontrou Silvia na cozinha preparando o jantar. Estava com a gravata afrouxada, o paletó amassado debaixo do braço, o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos de cansaço. Como foi o dia? Perguntou com a voz sem vida, colocando o paletó sobre o encosto de uma cadeira. Diferente, respondeu Silvia, com um tom estranho na voz que fez Eduardo parar. Diferente como? Perguntou, franzindo a testa. Silvia parou o que estava fazendo e se virou completamente para ele. Encarou-o diretamente nos olhos. A Isabela comeu. Eduardo ficou completamente paralisado. As palavras ecoavam dentro da cabeça dele sem fazer sentido. O quê? Como assim? A Isabela comeu, Eduardo. Ela comeu de verdade. A nova empregada, a Helena, que começou hoje de manhã, conseguiu fazer ela comer. Não foi muito, não. Foi só um pouco de caldo, mas ela comeu. Ela colocou comida para dentro depois de 14 dias. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Largou o paletó e subiu as escadas correndo 2 degraus de cada vez. Quase tropeçou no meio do caminho. Abriu a porta do quarto de Isabela com força e a encontrou deitada na cama, dormindo de lado, abraçada com um ursinho de pelúcia velho. Aproximou-se devagar, tentando não fazer barulho. Sentou com cuidado na beirada da cama. Ficou ali, apenas olhando para a filha. Percebeu que realmente o rosto dela tinha um pouco mais de cor do que tinha de manhã. As bochechas não estavam tão fundas. Os lábios estavam menos pálidos. Estendeu a mão tremendo e tocou de leve no cabelo dela, afastando alguns fios do rosto. Uma onda enorme de alívio, misturado com uma culpa devastadora, tomou conta dele. Tinha se afastado tanto da própria filha nos últimos meses que nem sabia mais como chegar perto. Não sabia mais como ser pai. Tinha se perdido completamente na própria dor e tinha esquecido que Isabela estava sofrendo tanto quanto ele. Ou até mais. Ficou ali por longos minutos, apenas observando a respiração tranquila dela, até que finalmente se levantou e desceu de volta. Foi direto para a cozinha, onde encontrou Helena terminando de lavar a louça do jantar. Ela se virou quando ouviu os passos. Secou as mãos no pano de prato. Você fez a Isabela comer, disse Eduardo sem rodeios, parando no meio da cozinha. Ela tomou um pouco de caldo, sim, respondeu Helena com simplicidade. Como? Como você conseguiu isso? Médicos caríssimos, especialistas renomados, profissionais com anos de experiência passaram por aqui e ninguém conseguiu fazer ela colocar uma colher de comida na boca. Como você conseguiu logo no primeiro dia? Helena respirou fundo, juntando coragem para falar a verdade. Eu simplesmente conversei com ela. Sentei ali no chão do quarto e deixei ela falar sobre a mãe dela. Deixei ela chorar tudo que ela estava segurando lá dentro há tanto tempo. Deixei ela expressar a dor dela sem julgar, sem pressionar, sem tentar consertar nada. E só depois de tudo isso, eu ofereci a comida sem fazer pressão nenhuma. Ela não precisa de médico agora. Ela precisa de alguém que realmente a ouça e a veja. Ela precisa se sentir menos sozinha.
As palavras acertaram Eduardo como um soco direto no estômago. Tiraram todo o ar dos pulmões. Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. Eu não sei fazer isso. Eu não sei como lidar com isso tudo. Toda vez que olho para ela, eu vejo a minha esposa em cada traço, em cada gesto, em cada expressão. E a dor é tão grande que eu simplesmente não consigo ficar perto. Eu fujo. Eu sou um covarde que foge da própria filha. Mas ela precisa de você desesperadamente, disse Helena com firmeza. Ela não precisa que você seja perfeito. Ela só precisa que você esteja presente. Ela me disse hoje que acha que você não gosta mais dela. Ela acha que você é a culpa pelo que aconteceu. Ela acha que está completamente sozinha nesse mundo. As palavras fizeram Eduardo cambalear. Apoiou-se na bancada e fechou os olhos. Sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Meu Deus, ela acha isso? Ela realmente acha que eu não a amo? É o que ela disse. Eu sou um péssimo pai. Sou o pior pai que poderia existir, não é? Não, o senhor só está perdido na própria dor. Mas ainda dá tempo de achar o caminho de volta para ela. Ainda dá tempo de consertar isso. Eduardo olhou para Helena através das lágrimas. Pela primeira vez em meses, sentiu algo além do vazio horrível que tinha tomado conta do peito dele. Sentiu um fiapo minúsculo de esperança. Você pode continuar ajudando ela, por favor? Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, respondeu Helena com sinceridade. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar aos poucos. Isabela continuou comendo pequenas porções em horários regulares. Helena preparava as refeições sempre com muito carinho. Escolhia alimentos leves e nutritivos. E sempre sentava com a menina na mesa para fazer companhia e conversar. Isabela, aos poucos, começou a se abrir. Contava histórias detalhadas sobre a mãe. Falava sobre os passeios que faziam todo sábado no parque, onde compravam pipoca e ficavam vendo os patos no lago. Falava sobre as músicas que a mãe cantava enquanto cozinhava, fazendo vozes engraçadas que faziam Isabela rir até doer a barriga. Falava sobre os livros que liam juntas todas as noites antes de dormir, sempre criando vozes diferentes para cada personagem. Helena ouvia tudo com atenção genuína. Fazia perguntas, ria junto, se emocionava junto. E às vezes dividia suas próprias histórias sobre o marido que tinha perdido há 5 anos. Contava sobre como era difícil no começo, mas que com o tempo a dor tinha ficado mais suportável, sem nunca desaparecer completamente. As duas criaram um vínculo silencioso, mas extremamente profundo, construído sobre a compreensão mútua da dor da perda. Eduardo observava tudo de longe, sem coragem de se aproximar. Chegava do trabalho mais cedo do que costumava. Ficava parado na porta entreaberta do quarto, ouvindo as conversas entre Helena e Isabela, sentindo o peito apertar a cada palavra. Uma noite, depois de ficar quase 1 hora ouvindo escondido, ele finalmente juntou toda a coragem que tinha. Bateu na porta. As duas pararam de conversar e olharam para a porta. "Posso entrar?" perguntou Eduardo com a voz insegura, tremendo. Isabela olhou para Helena, que assentiu com um sorriso encorajador. A menina respirou fundo. "Pode", disse baixinho, mas foi o suficiente. Eduardo entrou devagar e ficou parado perto da porta, sem saber exatamente o que fazer com as mãos. Helena percebeu a tensão e apontou para o chão ao lado da poltrona. "Pode sentar aqui com a gente se quiser", disse com gentileza. Eduardo olhou para aquele espaço no chão. Pela primeira vez em muito tempo não fugiu. Sentou-se ali, cruzando as pernas desajeitado. Fazia anos que não sentava no chão. Isabela olhava para ele de soslaio, sem saber como reagir. "Eu queria ouvir também sobre as histórias da mamãe", disse Eduardo com a voz embargada. Isabela ficou em silêncio por longos segundos. Então começou a falar devagar. Contou sobre o dia em que foram ao zoológico e viram os elefantes de perto. No começo, foi estranho e extremamente desconfortável.
pausas longas, silêncios pesados. Mas aos poucos, Eduardo começou a participar da conversa também. Ele contou sobre o dia em que conheceu a esposa num café. Ela tinha derrubado café quente nele sem querer. Ficou tão sem graça que ofereceu pagar a lavanderia. Acabaram conversando por horas. Contou sobre o pedido de casamento desastroso que ele tinha planejado num restaurante chique. O anel caiu no chão e rolou para debaixo da mesa de outras pessoas. Contou sobre o dia em que Isabela nasceu. Como ele tinha chorado igual criança quando segurou ela pela primeira vez. Isabela o via com os olhos arregalados e brilhantes, como se estivesse descobrindo tesouros escondidos sobre a própria família. "A mamãe realmente derrubou o café em você?" perguntou Isabela, quase sorrindo. "Derrubou, sim. E era café bem quente, queimou para caramba. Mas valeu cada segundo porque foi assim que eu consegui falar com ela." Isabela deu uma risadinha baixa. Era o primeiro som de alegria que saía dela em meses. Eduardo sentiu o coração explodir. As semanas foram passando. A rotina continuou mudando cada vez mais. Isabela voltou a comer refeições completas com frutas, legumes, proteínas e carboidratos. Ganhou um pouco de peso. As bochechas começaram a ficar menos fundas. Saiu do quarto e começou a explorar a casa de novo. Voltou a brincar com as bonecas, a desenhar, a ver televisão. Eduardo passou a trabalhar muito menos horas. Fazia questão de jantar em casa todos os dias, sentado à mesa junto com Isabela e Helena. Eles conversavam sobre o dia, sobre pequenas coisas do cotidiano, sobre planos para o fim de semana. A casa, que antes era um túmulo silencioso, começou a ter vida de novo. Helena continuava ali, não apenas como empregada, mas como parte essencial e insubstituível daquela família quebrada, que estava lentamente se reconstruindo pedaço por pedaço. Uma tarde ensolarada de sábado, Isabela estava brincando no jardim enorme. Corria descalça na grama, perseguindo borboletas amarelas que voavam entre as flores. Eduardo chamou Helena para conversar em particular. Ficaram parados na varanda de madeira, observando a menina brincar. "Eu não sei como agradecer tudo o que você fez pela minha filha. Por nós dois, na verdade", disse Eduardo, sem tirar os olhos de Isabela. "Eu só fiz o que qualquer pessoa com um pouco de coração e empatia faria", respondeu Helena modestamente. "Não, você fez muito mais do que isso. Você devolveu a vida para ela. Você trouxe minha filha de volta, e você também me trouxe de volta de algum jeito. Você me mostrou que eu ainda podia ser pai dela." Helena sorriu, olhando Isabela girar com os braços abertos. "Ela é uma menina incrível. Ela só precisava de alguém que realmente enxergasse a dor que ela estava sentindo e desse espaço para essa dor existir sem tentar apagar ela." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando. Então virou para olhar diretamente para Helena. "Eu queria te pedir uma coisa importante. Pode falar sem medo. Fica aqui com a gente, não como empregada que trabalha e vai embora no final do dia. Fica como parte dessa família. A Isabela precisa de você de um jeito que eu nem consigo explicar direito. E eu?" Ele parou, como se as palavras fossem pesadas demais, difíceis demais de colocar para fora. "Eu também preciso de você aqui." Helena sentiu o coração acelerar, batendo descompassado dentro do peito. Olhou para Isabela, que agora estava agachada observando algo no chão. Depois olhou de volta para Eduardo, que a encarava com uma vulnerabilidade e uma sinceridade que ela nunca tinha visto em ninguém antes. "Eu não sei se isso é uma boa ideia", disse Helena, hesitante, mordendo o lábio. "Por que não seria?" perguntou Eduardo, dando um passo na direção dela. "Porque eu vim para cá apenas para trabalhar como empregada. E agora tudo está diferente e confuso. E eu não quero atrapalhar nada do que está sendo construído aqui." Eduardo deu mais um passo, ficando bem perto dela. "Você não está atrapalhando absolutamente nada. Você está consertando tudo que estava quebrado. Você está salvando a gente."
Helena ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Enquanto o vento suave da tarde balançava seu cabelo e trazia o cheiro das flores do jardim. Ela nunca tinha imaginado que aquele trabalho temporário que tinha aceitado por pura necessidade se transformaria em algo tão profundo e significativo. Olhou para as próprias mãos calejadas de tanto trabalho duro ao longo dos anos. Depois para Isabela, que agora tinha encontrado uma joaninha na grama. Observava o bichinho fascinada com um sorriso pequeno no rosto. Preciso pensar sobre isso com calma, disse finalmente, sentindo o coração batendo forte no peito. Eduardo assentiu, entendendo que não podia pressionar nem apressar uma decisão tão importante. Claro, sem pressa nenhuma. Só queria que você soubesse que tem um lugar aqui com a gente, se quiser ficar, um lugar de verdade. Nos dias seguintes, Helena continuou trabalhando normalmente, seguindo a rotina de sempre. Mas algo tinha mudado no ar da casa. Havia uma tensão boa, uma expectativa silenciosa flutuando entre ela e Eduardo. Os olhares entre eles duravam alguns segundos a mais do que o normal. Quando se cruzavam nos corredores, havia um sorriso diferente. As conversas no final da tarde, quando Isabela já estava dormindo, foram ficando mais longas, mais pessoais, mais profundas. Ele contou sobre como tinha construído a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia durante anos sem parar, abrindo mão de finais de semana e feriados. Contou sobre os momentos em que quase desistiu, porque parecia impossível competir com empresas maiores. Contou sobre a alegria que sentiu quando finalmente conseguiu dar uma vida confortável para a esposa e para a Isabela. Contou também sobre os medos enormes que tinha de fracassar como pai, agora que estava sozinho, sem ter com quem dividir as decisões difíceis. Contou sobre as noites em que acordava suado e tremendo, sonhando com o acidente. Repetidamente, vendo a cena se desenrolar em câmera lenta, sem conseguir fazer nada para impedir. Helena ouvia tudo com atenção genuína. E contou também suas próprias histórias. Falou sobre como tinha sido extremamente difícil recomeçar a vida inteira do zero depois de perder o marido, que era seu companheiro desde a adolescência. Contou sobre os trabalhos ruins e mal pagos que tinha feito para conseguir sobreviver, limpando casas, lavando roupas, cuidando de idosos. Contou sobre a solidão profunda de não ter família próxima, porque os pais tinham falecido quando ela era jovem e não tinha irmãos. Contou sobre como tinha aprendido a encontrar força dentro dela mesma, quando parecia que não havia mais absolutamente nada. Eles se conectaram através das feridas que ambos carregavam. E aos poucos, aquelas feridas começaram a doer menos quando estavam juntos conversando, compartilhando as dores. Uma noite, depois de colocar Isabela para dormir cantando baixinho uma música de ninar, Helena estava na cozinha preparando chá de camomila. Eduardo apareceu na porta. Tinha acabado de tomar banho. O cabelo castanho escuro ainda estava úmido. Usava roupas confortáveis de casa. "Posso fazer companhia?" perguntou, encostado no batente da porta com as mãos nos bolsos. "Claro que pode", respondeu Helena, pegando outra xícara do armário. Eles se sentaram à mesa pequena da cozinha, um de frente para o outro. Ficaram conversando sobre assuntos aleatórios do dia a dia, até que Eduardo finalmente tocou no assunto que estava engasgado há dias. "Você já pensou no que eu te pedi sobre ficar aqui?" Helena mexeu no chá com a colherinha, olhando o vapor subir em espirais. "Pensei sim. E pensei muito. Na verdade, a verdade é que eu estou com medo." "Medo de quê exatamente?" perguntou Eduardo, inclinando-se levemente para a frente. "Medo de estragar o que está funcionando tão bem agora. Isabela está melhorando tanto a cada dia, e eu não quero que nada atrapalhe esse progresso dela. E também tenho muito medo de me apegar demais a vocês dois, e depois
ter que ir embora por algum motivo e ter que sofrer tudo de novo. Não sei se aguento passar por outra perda. Eduardo estendeu a mão por cima da mesa. Segurou a mão dela com cuidado, entrelaçando os dedos. Eu não vou te mandar embora nunca. E Isabela já está completamente apegada a você, de um jeito que eu nunca vi ela se apegar a ninguém antes. Eu também estou. Helena sentiu os olhos arderem. Piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Isso tudo está acontecendo muito rápido demais. Faz só alguns meses que eu cheguei aqui. Eu sei que é rápido e não precisa decidir nada agora de forma definitiva. Só fica mais um pouco. Só isso que eu estou pedindo. Fica e vamos ver onde isso vai dar sem pressão. Ela olhou nos olhos castanhos dele, viu sinceridade pura e vulnerabilidade real. Está bem, eu fico mais um tempo. O sorriso que apareceu no rosto de Eduardo iluminou a cozinha inteira. Ele apertou a mão dela com força. Os dois ficaram ali sentados em silêncio confortável, apenas existindo juntos, sem precisar preencher o espaço com palavras. Os meses foram passando um atrás do outro. A dinâmica da casa mudou completamente de forma natural. Isabela voltou a estudar com professores particulares que vinham em casa 3 vezes por semana, porque ainda não estava emocionalmente pronta para voltar para a escola presencial com outras crianças. Ela ria de novo com vontade. Brincava de novo com os brinquedos que estavam abandonados. Fazia planos animados para o futuro. Falava constantemente sobre querer ser veterinária quando crescesse, porque amava todos os tipos de animais. Helena ajudava Isabela com as lições de casa de matemática e português, sentando ao lado dela com paciência infinita. Preparava os lanchinhos preferidos dela com sanduíches cortados em formatos divertidos. Eduardo reduziu drasticamente as horas que passava no escritório. Começou a trabalhar mais dias de casa, usando o escritório da mansão para poder ficar perto, passar tempo de qualidade com a filha. Eles criaram tradições novas que foram se estabelecendo, como a noite de cinema toda sexta-feira, onde cada um escolhia um filme por vez de forma democrática. Faziam pipoca com manteiga juntos na cozinha. Os domingos eram sagrados e reservados para passeios em família. No parque onde Isabela corria livre. No zoológico, onde ela passava horas observando cada animal. No museu de ciências, onde ela fazia 1000 perguntas. Em qualquer lugar que Isabela quisesse conhecer. Aos poucos, aquela casa enorme deixou de ser um mausoléu frio de memórias tristes e dolorosas e se transformou num lar verdadeiro e acolhedor, com risadas genuínas, conversas animadas, vida pulsando e acontecendo em cada cômodo. Silvia observava todas aquelas mudanças com um sorriso discreto no rosto. Comentou várias vezes, em particular com Helena, sobre como absolutamente tudo tinha mudado para melhor desde que ela tinha chegado naquela casa. Certa manhã de domingo ensolarado de primavera, Eduardo acordou bem cedo. Antes de todo o mundo, preparou um café da manhã completo e especial, com panquecas fofinhas, frutas frescas cortadas, ovos mexidos cremosos, torradas crocantes e suco de laranja espremido na hora. Quando Helena e Isabela desceram a escada juntas, conversando, viram a mesa toda arrumada e cheirosa. Ficaram completamente surpresas. "O que é tudo isso?" perguntou Helena impressionada, olhando para a quantidade de comida. "Eu quis fazer algo especial e diferente, porque hoje é um dia muito importante", respondeu Eduardo, sorrindo orgulhoso do próprio trabalho. "Por quê? O que tem de especial hoje?" perguntou Isabela, sentando à mesa com os olhos brilhando de curiosidade. "Porque faz exatamente 3 meses que você voltou a comer de verdade, e hoje a gente vai comemorar isso do jeito certo que merece." Isabela sorriu largo, mostrando todos os dentes que estavam mais brancos e saudáveis. Agora que ela se alimentava direito e tomava vitaminas. Eles comeram juntos, conversando animadamente sobre vários assuntos.
rindo de piadas bobas. Depois, Eduardo anunciou que tinha preparado uma surpresa grande para aquele dia. Levou as duas até a garagem enorme, onde, ao invés do carro preto que ele usava normalmente, estava um carro diferente, maior e mais confortável. A gente vai fazer uma viagem pequena hoje para um lugar especial, explicou, abrindo as portas. Entraram no carro. Eduardo dirigiu por quase 2 horas pela estrada que saía da cidade, passando por plantações verdes e pequenas vilas, até chegarem numa propriedade linda, cercada por árvores altas, com um lago pequenininho de águas claras nos fundos. No centro da propriedade havia uma casa de campo aconchegante, de madeira e pedra, com varanda ampla e jardim florido. Isabela desceu do carro correndo empolgada, querendo explorar cada cantinho daquele lugar novo. "De quem é essa casa tão bonita?" perguntou Helena, admirando a construção que parecia saída de um filme. "É minha. Eu comprei há alguns anos pensando em usar para descansar nos finais de semana. Mas nunca usei direito porque sempre estava ocupado demais trabalhando. Achei que estava na hora de começar a criar memórias boas aqui com as pessoas que eu amo." Eles passaram o dia inteiro ali, aproveitando cada momento. Isabela brincou nas margens do lago, pegando girinos pequeninos com as mãos. Procurando pedrinhas coloridas no fundo raso, fizeram um piquenique grande na grama macia, com sanduíches variados, frutas doces e limonada gelada. Exploraram as trilhas ao redor, caminhando entre as árvores. Viram esquilos pulando de galho em galho, pássaros coloridos cantando. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, pintando o céu inteiro de laranja intenso, rosa suave e roxo profundo, eles se sentaram juntos na varanda de madeira. Isabela estava visivelmente cansada da aventura do dia. Encostou a cabeça no ombro de Helena, quase dormindo ali mesmo. "Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês duas", disse Eduardo, olhando para as duas mulheres que tinham se tornado o seu mundo inteiro. Helena olhou para ele com atenção, prestando atenção em cada palavra. "Esses últimos meses foram, sem dúvida nenhuma, os melhores que eu tive desde que perdi minha esposa. Vocês duas me trouxeram de volta para a vida de um jeito que eu nem achava mais possível. E eu percebi uma coisa muito clara." Ele fez uma pausa, respirando fundo, juntando coragem. "Eu me apaixonei por você, Helena. Me apaixonei de verdade." O coração de Helena disparou, batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Ela não esperava ouvir aquilo, não daquele jeito tão direto e honesto e vulnerável. "Eduardo, eu não sei o que... Oh, deixa eu terminar, por favor, antes que eu perca a coragem. Eu sei que começou tudo de um jeito completamente diferente, e que talvez seja cedo demais para falar isso em voz alta. Mas eu não consigo mais guardar isso dentro de mim. Você me mostrou que é possível ser feliz de novo e reconstruir uma vida sem precisar esquecer quem a gente perdeu. Você me ensinou a ser pai outra vez quando eu tinha esquecido completamente como fazer isso. Você salvou minha filha quando ninguém mais conseguiu chegar perto dela. E no meio de tudo isso, sem eu perceber, você também salvou a mim. Eu não estou pedindo uma resposta agora, nem pressionando você a sentir o mesmo. Só queria que você soubesse exatamente o que eu sinto, porque não dá mais para fingir." Isabela, que parecia estar quase dormindo, abriu os olhos completamente. Olhou para Helena com aqueles olhos grandes e sinceros. "Eu também quero muito que você fique para sempre aqui com a gente e não vá embora nunca", disse com a voz sonolenta, mas completamente sincera. Helena sentiu lágrimas quentes começarem a escorrer pelo rosto, sem conseguir controlar. Ela tinha passado tanto tempo sozinha, carregando toda a dor sozinha, trabalhando apenas para conseguir sobreviver mais um dia, que tinha esquecido completamente como era ser realmente importante para alguém e fazer diferença na vida de outras pessoas. "Eu também me apaixonei por você", disse finalmente, olhando diretamente nos olhos de Eduardo sem desviar.
Tentei muito evitar porque tinha medo de me machucar de novo, mas não consegui evitar. Eu amo essa menina aqui como se ela tivesse saído de mim, completou, acariciando o cabelo macio de Isabela com todo o carinho do mundo. Eduardo se levantou rapidamente, estendeu a mão para Helena, que a segurou. Também se levantou, sentindo as pernas bambas. Eles ficaram ali parados, um de frente para o outro, com Isabela sentada, observando tudo com um sorriso bobo no rosto. Então fica com a gente de verdade, para sempre. Não como empregada que tem horário para sair, como família de verdade, disse Eduardo com a voz completamente embargada. Eu fico, sim, eu quero ficar, respondeu Helena, sorrindo entre as lágrimas que não paravam de cair. Eduardo a puxou para um abraço apertado, forte e cheio de sentimento. Isabela se levantou num pulo, abraçando as pernas dos dois com toda a força que tinha. Ficaram assim entrelaçados por longos minutos, apenas sentindo aquele momento perfeito, sem pressa de terminar. Quando voltaram para a cidade naquela noite, já era tarde. Isabela dormiu a viagem inteira no banco de trás, enrolada num cobertor. Quando chegaram na mansão, Eduardo a carregou cuidadosamente no colo para não acordá-la. Ele e Helena trabalharam juntos para tirar os sapatos dela, trocar a roupa, colocá-la na cama confortável, cobrindo ela com o edredom favorito. Ela está tão diferente da menina que eu conheci há meses atrás, sussurrou Eduardo, olhando para a filha dormindo tranquila com a respiração calma. Ela só precisava saber que não estava sozinha no mundo e que ainda tinha pessoas que se importavam com ela de verdade, respondeu Helena, ajeitando o cabelo de Isabela no travesseiro. Eles saíram do quarto, fechando a porta devagar, sem fazer barulho. Ficaram parados no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da escada. Obrigado por absolutamente tudo que você fez por nós, disse Eduardo, pegando a mão de Helena. Você não precisa me agradecer, porque eu também ganhei muito com tudo isso. Eu ganhei uma família inteira. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. A beijou suavemente. Foi um beijo lento e cheio de promessas, de recomeços e de esperança de dias melhores. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo como adolescentes. Os meses continuaram passando rápido. A relação entre eles foi se consolidando naturalmente, sem pressa, mas com muita certeza de que aquilo era real e verdadeiro. Isabela reagiu com alegria pura ao ver o pai feliz de novo, depois de tanto tempo triste. E Helena sendo carinhosa com ele. Ela adorava quando os três faziam coisas juntos. Começou a chamar Helena de madrinha, porque ainda não estava completamente pronta para usar outra palavra. Mas era absolutamente claro para qualquer um que olhasse que o amor que ela sentia por Helena era profundo e verdadeiro, do tipo que não se mede. Helena se mudou oficialmente para a mansão, ocupando um dos quartos de hóspedes espaçosos, que foi todo reformado e decorado do jeito que ela gostava, com cores claras e móveis confortáveis. Ela continuou cuidando da casa porque gostava de fazer isso, mas agora também cuidava das partes administrativas, organizando contas e compromissos. Ajudava Eduardo com alguns documentos menos importantes da empresa. Sílvia ficou genuinamente feliz com a companhia constante. As duas se tornaram amigas verdadeiras de conversas longas. Um ano inteiro depois de Helena ter entrado pela primeira vez naquela mansão, carregando apenas uma sacola de pano velha e com medo de ser mandada embora, Eduardo organizou um jantar especial elegante. Chamou apenas as pessoas mais próximas da família, incluindo alguns amigos íntimos. No meio da refeição, quando todos estavam conversando animadamente, ele pediu a palavra batendo levemente no copo. Eu queria fazer um brinde importante, disse Eduardo, levantando a taça de vinho. Todos na mesa levantaram as taças também, prestando atenção. Há exatamente 1 ano atrás, essa casa estava completamente vazia.
mesmo estando cheia de móveis caros e objetos de valor. Hoje essa casa está realmente cheia de verdade, porque está cheia de amor verdadeiro e de vida. Helena, você chegou aqui para trabalhar por necessidade, mas acabou ficando porque descobrimos que você pertence aqui com a gente. Você trouxe luz abundante para um lugar que estava mergulhado na escuridão total. E eu quero passar o resto inteiro da minha vida agradecendo todos os dias por você ter aparecido. Ele se virou para Isabela, que estava sentada ao lado dele, usando um vestido bonito, com os olhos brilhando atentos. Isabela, eu queria te perguntar uma coisa muito importante na frente de todas essas pessoas que amam a gente. Você me daria sua permissão e sua bênção para eu pedir a Helena em casamento? Os olhos de Isabela se arregalaram enormes. Rapidamente se encheram de lágrimas grossas de felicidade pura. Deixo sim, pai. Deixo muito. Eduardo então se ajoelhou ali mesmo no chão, na frente de Helena, que levou as mãos ao rosto, completamente surpresa e chocada, porque não esperava aquilo de jeito nenhum. Helena, você aceita se casar comigo e oficializar de vez essa família linda que a gente construiu juntos? Helena nem conseguiu falar de tanta emoção que tomava conta dela. Apenas acenou que sim repetidamente com a cabeça, enquanto chorava copiosamente. Eduardo tirou uma caixinha pequena do bolso. Abriu, revelando um anel lindo de ouro com um diamante discreto. Colocou o anel no dedo dela, que tremia. Puxou ela para um abraço forte enquanto todos aplaudiam. Isabela não aguentou. Correu, se juntando ao abraço apertado dos dois. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia intimista e extremamente linda, realizada no jardim florido da casa de campo, que tinha se tornado o lugar especial daquela família. Isabela foi a daminha oficial. Carregou as alianças numa almofadinha de cetim branco com um orgulho e uma seriedade enormes. Quando Eduardo e Helena trocaram os votos que eles mesmos tinham escrito, falando sobre superação de perdas, sobre recomeços inesperados e sobre amor verdadeiro que consegue nascer das cinzas mais escuras, não tinha um único olho seco entre os convidados presentes. Depois da cerimônia emocionante, enquanto todos comemoravam comendo e bebendo e dançando, Isabela puxou Helena para um canto mais reservado e tranquilo do jardim. Eu queria te falar uma coisa bem importante, disse a menina, que agora tinha 9 anos completos. Estava visivelmente bem mais alta e infinitamente mais saudável do que antes. Pode falar o que quiser, meu amor. Eu sei que você não é minha mãe biológica de verdade e que ninguém nunca vai conseguir substituir ela no meu coração. Mas você também é muito, muito importante para mim, de um jeito diferente, e eu te amo muito do meu jeito. Será que um dia, quando eu estiver pronta, eu posso te chamar de mãe também? Não para esquecer da minha outra mãe que me teve, mas para poder ter 2 mães diferentes morando no meu coração. Helena sentiu o mundo parar. Ajoelhou-se ali mesmo na grama, ficando exatamente na altura de Isabela, com o vestido de noiva branco se espalhando todo no chão verde. Segurou o rosto da menina com as 2 mãos, com uma delicadeza infinita. Isabela, seria a maior honra da minha vida inteira se você me chamasse de mãe. E sua mãe, que está lá no céu, olhando para você agora com muito orgulho, não vai ficar brava nem triste com isso. Porque o amor de mãe não acaba nunca e não tem limite. E ela sabe que você tem espaço enorme no coração para amar muitas pessoas ao mesmo tempo. Você pode me chamar de mãe quando se sentir pronta para isso, sem pressa nenhuma. Isabela sorriu através das lágrimas que caíam. Abraçou Helena com toda a força que tinha. Então eu quero começar agora mesmo. Eu te amo, mãe. Helena não conseguiu segurar o choro que vinha do fundo da alma. Abraçou aquela menina como se fosse a coisa mais preciosa do universo inteiro.
porque era exatamente isso que ela representava. Eduardo, que tinha visto a cena inteira de longe, aproximou-se devagar. Juntou-se ao abraço das duas, formando um círculo completo e perfeito. Uma família que tinha nascido da dor mais profunda, mas que tinha escolhido o amor como resposta, que tinha escolhido se curar juntos ao invés de se destruir separados. Os anos seguintes foram preenchidos com momentos simples, mas absolutamente preciosos. Aniversários comemorados com bolos caseiros e decoração feita à mão. Férias na praia, onde construíam castelos enormes de areia. Natais aconchegantes com árvore iluminada e presentes trocados. Jantares em família com conversas longas e risadas sinceras. Isabela cresceu forte e saudável. Voltou para a escola presencial e fez amigos verdadeiros. Continuou sonhando em ser veterinária e, aos poucos, foi construindo uma vida linda e cheia de propósito. Ela nunca esqueceu a mãe biológica. Mantinha as fotos organizadas cuidadosamente. Visitava o túmulo regularmente, levando flores frescas. Contava histórias sobre ela para os amigos, mantendo viva aquela memória preciosa. Mas também amava Helena profundamente, com um amor diferente, mas igualmente verdadeiro. Chamava as duas de mãe sem conflito nenhum, porque tinha aprendido que o coração humano tem capacidade infinita para amar quando deixa. Eduardo se transformou completamente. O empresário frio e distante que trabalhava sem parar virou um pai presente e atencioso, que priorizava momentos em família acima de qualquer negócio, que não perdia apresentações escolares nem jogos de futebol, que abraçava a filha todos os dias, dizendo o quanto a amava. Helena encontrou um lar de verdade depois de tanto tempo à deriva. Encontrou propósito maior do que apenas sobreviver. Encontrou uma família que a escolheu assim como ela escolheu aquela família. E descobriu que a vida ainda tinha muito para oferecer, mesmo depois das perdas devastadoras. Numa tarde tranquila de domingo, 5 anos depois do casamento, eles estavam os três sentados na varanda da casa de campo, observando o pôr do sol dourado refletir nas águas calmas do lago. Isabela estava com 13 anos, crescida e madura para a idade. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo que a gente passou? Perguntou Isabela, quebrando o silêncio confortável que pairava. O que você aprendeu, filha? Questionou Eduardo, curioso. Que as pessoas certas chegam na nossa vida exatamente no momento certo, mesmo quando a gente acha que está tudo perdido para sempre. E que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar quando tudo está difícil. Quem segura a nossa mão quando a gente não consegue mais andar sozinho. Quem nos ensina que sempre existe esperança, mesmo nas horas mais escuras. Helena e Eduardo trocaram um olhar cheio de orgulho. Você está absolutamente certa, meu amor, disse Helena, puxando Isabela para perto. E eu sou muito grata todos os dias por ter encontrado vocês dois, completou a menina, encostando a cabeça no ombro de Helena. Eduardo estendeu o braço e abraçou as duas mulheres que eram a razão da sua vida. Ficaram ali em silêncio, observando a natureza ao redor. Os pássaros cantando, o vento suave balançando as folhas das árvores, a paz que tinha se instalado naquela família. Aquela menina que um dia não comia há 14 dias agora ria alto, brincava livre, sonhava grande, amava profundamente. O empresário que tinha se perdido na própria dor agora sabia exatamente quem era e o que realmente importava. A mulher que tinha chegado apenas para trabalhar agora era a base que sustentava aquela família inteira. Eles tinham provado que é possível reconstruir depois da destruição total, que o amor tem poder de cura quando encontra corações dispostos a se abrir. Que segundas chances existem para quem tem coragem de acreditar nelas, e que as cicatrizes que carregamos não nos definem. São apenas provas de que sobrevivemos e nos tornamos mais fortes.
A história daquela família era a prova viva de que não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar para quem não desiste de esperar pela luz. E que às vezes as maiores bênçãos da vida chegam disfarçadas de desafios impossíveis. Esta é a história real de como uma família despedaçada encontrou cura através da empatia, da paciência e do amor incondicional. Isabela, Eduardo e Helena nos ensinam que nenhuma dor é grande demais quando existe alguém disposto a caminhar ao nosso lado. Que é possível honrar quem perdemos enquanto construímos um futuro novo. Que família se constrói com escolhas diárias de presença, escuta e afeto verdadeiro. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você acredita em segundas chances e no poder transformador do amor, deixe seu comentário compartilhando o que sentiu. Conte-nos se você também já passou por um momento difícil e encontrou alguém que iluminou seu caminho quando tudo parecia perdido. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão emocionar, inspirar e fazer você acreditar que sempre existe esperança, mesmo nos dias mais escuros. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida e as relações humanas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda há tempo de recomeçar. Que ainda é possível encontrar luz depois da escuridão, que o amor cura quando encontra corações abertos. E lembre-se sempre, você nunca está sozinho. Sempre existe alguém capaz de enxergar sua dor e estender a mão para você. Às vezes, essa pessoa aparece quando menos esperamos e transforma tudo. Obrigado por assistir até o final. Obrigado por acreditar que histórias como essa são possíveis. Obrigado por fazer parte desta comunidade que escolhe o amor, a empatia e a esperança todos os dias. Até a próxima história. E que você nunca desista de acreditar em recomeços.